Porque ele falou, vocês não sabem, vocês que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Então, é aquele relatando, se preocupando, ensinando. Tanto é que está até hoje ele falando com cada um de nós. Vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Aí, somos templo do Espírito Santo ou não somos templo do Espírito Santo? Então, eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, mas antes, irmãos, eu vou só dar uma relembrada só sobre templo. Quando Deus chamou Moisés, e aí falou com ele que ele precisava fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo é aonde ele ia habitar. Há uma parte reservada, que é o lugar chamado Santo dos Santos, ali é onde ele ia se apresentar de tempo em tempo no meio do povo. E ali ele preparou, Moisés preparou o tabernáculo, e ali foi preparado, irmãos podem ler no livro de Levítico, os irmãos vão encontrar toda a preparação ali que foi feita, né? Como que os sacerdotes se apresentavam ali, e vou só me omitir só mais ao lugar santo do santo. E ali os sacerdotes eram separados, eram ungidos, depois vinha o sumo sacerdote também, depois passava a ser sumo sacerdote. E eles, para entrar no lugar do santo, eles já havia um preparo para eles. Havia ali a pia para eles se lavarem, eles se preparavam um mês em jejum, se consagrando. E havia uma escolha, era escolhido, fazer tipo de um sorteio, quem ia ser para se apresentar no lugar santo do santo. Para ele entrar lá, ele separava 2 bodes. Esses 2 bodes também eles faziam um sorteio, sim. Qual dos 2 que ia ser sacrificado, o outro não. E ali ele se lavava, colocava todas as vestes dele, ornamento de um sacerdote, que havia umas vestes comuns que eles usavam, mas quando é para entrar no lugar santo do santo, ele se preparava para poder entrar lá. Porque ali no Santo Santo havia um véu, ali tinha a arca da aliança, aquele véu, né? Que é uma cortina muito grande, linda, bonita, eu não vou citar que tipo que é, senão as horas vai longe. Mas ele matava aquele bode e saía aspergindo o sangue, né? E depois ele matava um cordeiro, né? Para perdão do pecado deles também, e pecado de todos, o povo de Israel. Depois ele voltava, ele chegava, tocava num daqueles bodes, colocava as mãos, falava algumas palavras aqui, porque todo o pecado de todos ali está sobre aquele bode. Ele pegava e mandava aquele bode para o deserto. E ali, a pessoa que levava aquele bode para o deserto, eu não sei o que acontecia com o bode, né? Mas ele levava muitos pecados sobre ele lá. Então ele ia para o deserto e aquele voltava. Ele voltava, precisava se banhar, limpar, trocar de roupa para poder voltar a estar no convívio ali, lá no tabernáculo. Pois bem, assim Deus preparou esse tabernáculo para se apresentar para com o homem, de ano em ano. E quando isso corria o dia inteiro, dessa forma de sacrifício. Mas a Bíblia nos relata que quando Jesus veio, ele cresceu, anunciou o seu reino, e aí ele foi crucificado, o cordeiro, né? O único cordeiro, mudo, sem pecado, foi sacrificado, pendurado numa cruz. E aí quando ele disse assim: Pai, está tudo consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. E aquele véu se rasgou de cima a baixo. E agora, quando aquele véu foi rasgado, o próprio Cristo foi rasgado também, o véu da separação, para que todos agora pudessem ter o direito ao acesso para falar com Deus. Agora ele não vai habitar mais
no templo feito por mão de homem, mas ele vai habitar no templo que somos nós, a sua imagem e sua semelhança. E agora ele quer habitar em cada coração. Irmãos queridos, falar sobre o Espírito Santo. Toda vez que eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu falo: Senhor Jesus, eu sou muito pequenininho para falar do teu Espírito Santo. E pouco também se fala sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas não sabem falar, pensa que você é cheio do Espírito Santo, talvez seja pular, gritar, dar um aleluia muito alto, tal. Mas, irmão, está muito mais além disso. Nós temos templo do Espírito Santo, porque ele diz assim, que nós não guiamos nós mesmos, mas o Espírito Santo é que nos guia. Então nós temos que prestar muito bem atenção para sabermos se realmente habita em nós o Espírito Santo de Deus. Tem muito desengrejado aí hoje, né? Dizendo que não precisa do templo, não precisa da igreja, né? Que Deus agora habita só no coração. E depois nós vemos o estado espiritual que aquela pessoa se encontra. Eu vou citar alguns versículos aqui, que vai ser a Bíblia, irmão. Não quero eu falar, mas a Bíblia que vai falar nesta noite. Talvez você não dê um glória, talvez você não dê um aleluia, mas você vai ficar ciente se realmente o Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem muitas coisas que nós temos que purificar, limpar, para que ele possa habitar. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus. E o Senhor manifestava a sua glória no templo. O templo era um lugar especial onde Deus revelava as pessoas. Está aqui em 1 Coríntios 3, 16, 17, diz assim: vocês sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Pensa bem, teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ela é sagrado. Se é que o Espírito Santo habita. Diz assim, em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e a ele faremos morada nele. Presta bem atenção. Se alguém me ama, amamos Jesus? E obedecer a minha palavra, obedecemos a sua palavra? Aí meu Pai o amará. Se você ama a Deus, obedece a sua palavra, Deus te ama. Então ele vem, faz morada em nós. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. De acordo que há entre o templo de Deus, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Está em 2 Coríntios capítulo 6, 16. Olha que palavra gloriosa. De acordo há entre o templo de Deus e, quer dizer, que comunhão que há? Pois somos santuário de Deus. Se somos santuário do Deus vivo, ele habita em nós, né? Ele andará conosco, então ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Entende, querido? É muito fácil nós dizermos: eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas vamos correndo aí dentro da palavra. Está em Efésios 2, 19, 22, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos, para que se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
Diz assim, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, diz Paulo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo faz uma declaração maravilhosa. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Poderemos dizer desta forma? Dizer igual o apóstolo Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz assim, que nós temos que ter a mente de Cristo. Quando nós passamos a receber de Deus, né, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida para nos edificar, para nos santificar, para nos direcionar. Então, ele vai trabalhando dentro do nosso coração e trabalha também na nossa mente. Ele diz assim, disse Jesus, que os nossos olhos são candeia do nosso corpo. Se os teus olhos for luz, né? Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será luz. Entende, irmão? A candeia, que são nossos olhos, né? Então ele contempla muitas coisas. Se ele for bom, né? For direcionado pelo seu bem, lembra que eu falei, mente de Cristo? Se os nossos olhos contemplar as coisas que nós vemos, então nós olhamos com o Espírito de Deus, não com o Espírito humano, mudando, mas com o Espírito de Deus. Então tudo que nós vemos, então tudo é para edificar. Irmãos em Cristo, ele diz que todo o nosso corpo é luz. Ele diz, olha, vê se não há trevas em ti. Ele faz uma pergunta aí, vê se há alguma coisa no seu corpo, não há trevas. Somos luz. Ele diz assim, que não pode se esconder uma cidade no meio, lá no monte. Você não pode ser escondido se você é luz. Em todo lugar que você estiver, todo lugar que você colocar os seus pés, as pessoas vão olhar para você, vão ver que você é luz, que você é de Cristo, porque tudo que você fala de Deus. Tudo que você vai falando, vai direcionando na sua maneira de agir, de falar, de andar, de se comportar, tudo diz, você é de Cristo. Lembra que falaram para o Pedro, olha, você não é dos tais, não, mas você fala igual ele, você tem o jeito dele, até o cheiro dele você tem. Então, irmãos, é necessário, nós temos o cheiro de Cristo, viu, irmãos queridos? Diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximamos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água. Olha aí bem que a palavra de Deus nos direciona nesta noite. Que nós agora temos a plena confiança que nós podemos entrar no lugar santíssimo. Irmãos queridos, a Bíblia aqui, o texto fala sobre morada, sobre casa. Casa onde alguém habita. Por exemplo, você tem a sua casa e ali você cuida da sua casa. Você cuida. Você tem que manter ela limpa. E para que você tenha condições de morar naquela casa. Alguém chega na sua casa está bem limpa, está cheirosa, né? Chega lá. Então, você cuida da sua casa. Mas, por exemplo, irmão, se você, de repente, se conhece uma pessoa,
E você tem uma casa, essa casa não é muito boa, essa casa é ruim, né? Ela está toda destruída, né? As paredes, os telhados, o chão, os seus móveis, tudo destruído, né? E ali, você não tem um lar que você pode dizer de lar. Mas de repente alguém te conhece e diz: olha, eu vou derrubar esta casa e vou fazer uma casa nova para você. E você, tudo bem. Ele vem, derruba toda aquela casa velha e agora constrói uma casa nova. Ele diz: olha, eu vou colocar tudo novo na sua casa. Tudo novo. Vou colocar geladeira, cama, mesa. Olha, vou deixar toda preparada para você morar. Mas também tem uma condições. Você vai tomar banho e eu vou te dar roupa nova, sapato novo para você. Tudo, quando você entrar aqui, você vai deixar tudo que você adquiriu quando você tinha. Agora eu te dou coisas novas para você. Assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, essa casa que vivia mal cheirosa, essa casa que vivia tantos demônios trabalhando dentro dessa casa, agora você aceita Jesus, Jesus vem e faz uma limpeza completa com o seu sangue, e ali ele te restabelece de você agora um novo morador na sua casa. Esse morador, ele precisa habitar em coração limpo, purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Nós estamos falando do Espírito Santo. Espírito Santo, não estamos falando de qualquer pessoa. Então nosso coração, ele tem que estar limpo, purificado, para que ele possa morar e fazer nós uma morada e nos conduzir um verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus. Já estarei falando um pouco sobre as qualidades do Espírito Santo, mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida irmã, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Quantas pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas ele quer se guiar a sua vida espiritual ele mesmo. Nós podemos ter decisões na nossa vida, decisões que nós podemos comprar, a casa que nós queremos comprar, o carro que nós comprar, ou que nós vamos estudar, ou que nós vamos nos formar, enfim, nós temos essa escolha. Mas sobre a vida espiritual, quem que nos tem de nos direcionar é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz para uma vida, para podermos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Exemplo, irmãos, para os irmãos entenderem. Você acha que você, num dia, que é dia marcado, aqui é a casa de Deus, né? Nós vemos aqui que nós somos membros do corpo de Cristo, Deus constituiu a sua igreja, aqui está reunido os membros do corpo de Cristo, estamos aqui hoje adorando Deus verdadeiro, glorificando a Ele, e Ele vem agora com a sua palavra para nos orientar, nos ajudar a ter uma vida melhor com Cristo, com Ele. Então, meus queridos, amados irmãos, um dia marcado de adoração. Você diz assim: hoje não, hoje eu não vou para o culto, hoje eu vou para o shopping. Tem umas coisas boas que preciso comprar lá. Outro dia eu vou, o pastor vai entender. Hoje tem um jogo de futebol, justo na hora eu vou ficar, outro dia eu vou. Irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele te impulsiona dentro de você, dentro de mim. Ele nos faz. Eu estava conversando com o irmão, ele estava vendo o desejo de estar na igreja hoje. Eu tinha que levar sua filha para um médico. Ele falou, talvez não ia dar tempo para voltar, mas ele disse: irmão, graças a Deus que eu cheguei aqui para adorar a Deus, falar com Ele, aquela ansiedade de estar na presença do Senhor. O Espírito Santo faz isso, Ele vai trabalhando. E outra coisa que o Espírito Santo
faz nós termos comunhão com Ele. De que forma? Ele fala assim: lê a minha palavra. Então nós começamos a ler a palavra de Deus, começamos a nos alimentar. Então ele fala: agora é hora de você orar, buscar. Então você tem um tempo de oração, um tempo de jejum, você vai se consagrar, porque você está sendo direcionado com o Espírito Santo. Você se preocupa com a igreja, você preocupa, eu preciso chegar na igreja, alguma coisa eu preciso fazer para ajudar o culto ser uma bênção, talvez arrumar uma cadeira, talvez tirar os papéis que está caído, alguma coisa. Você vai se preocupando, porque o Espírito Santo, eu não vou chegar em cima do horário do culto, não, eu vou chegar meia hora antes do culto, 15 minutos, vou dobrar o meu joelho, vou falar com Deus. Então o Espírito Santo está te guiando, então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é descrita de diversas formas na Bíblia. Eu vou citar os versículos aqui, mas não dá para ler todos, porque as horas vai longe. Então está em Romanos 8:27, por exemplo, menciona a intenção do Espírito Santo, indicando que ele possui propósito, entendimento, pensamentos e uma mente, ou seja, não é simplesmente uma força, mas sim uma pessoa. Está em Romanos 15:30, que ele se alegra, está em Gálatas 15:22, 23, que traz consolo, está em Atos 9:31, à medida que conhecemos mais sobre ele através da Bíblia, nos damos conta que o Espírito Santo é uma pessoa importante com quem devemos ter um relacionamento tal. Um relacionamento. Às vezes começamos a gritar: Senhor, não! O Espírito Santo está aqui, ó. Um relacionamento, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele chora, né? Ele se entristece. Então nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, pense nisso. Se não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, nós estamos longe de Deus. Esse relacionamento nós temos que aprender cada dia mais a ter com Ele. A compreensão da personalidade do Espírito Santo é uma parte fundamental. Aqui estão algumas características associadas ao Espírito Santo, juntamente com informações qual a função e a importância. O Espírito Santo, ele é conselheiro. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, junto com Deus Pai e Deus Filho. A função dele: atua como conselheiro divino, guiando os crentes em sua jornada espiritual e proporcionando discernimento. É uma das coisas que o crente tem que ter: discernimento. Discernimento. Se a pessoa não tiver, peça a Deus. Ele é consolador. Quantas vezes precisamos ser consolados, irmãos? Quantas vezes? Ele diz: quem é o Espírito Santo? É o Consolador prometido por Jesus aos seus seguidores. Somos seguidores de Cristo. Se você é seguidor de Cristo, então Ele é teu Consolador. Qual a sua função? Ele consola, conforta, fortalece os crentes em momentos de aflição, trazendo paz e esperança. Às vezes nos desesperamos. Muitas vezes nos desesperamos. Mas Ele, o Espírito Santo, é que Ele nos consola, nos conforta. Então, por isso que eu falei para os irmãos que nós temos que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Esses dias atrás, o bispo Paulo disse assim: Oswaldo, você poderia encerrar a campanha e tal? Eu não estava bem de saúde. Fazia muitos anos que eu nem sabia que era gripe, não, mas na verdade nem sabia que tinha. Tinha uma dor aqui profunda, e entre a cabeça e os olhos, mal-estar. Tanto é que eu fui para o hospital, fizeram o exame, não encontraram nada, mas a minha pressão caiu bastante e tal, aquilo outro. Aí eu fui, eram umas 11 horas da noite, e falei para a pastora Madalena: eu vou fazer um chá. Vou fazer um chá para mim. Falou: tá bom. Entrei na cozinha, parte de cima assim, tem
a janela bem grande, de 2 metros, um vitrô, e eu vejo assim, eu olhei e vi o céu. Aí eu falei, aí comecei a ter uma conversa com o Espírito Santo. Comecei uma conversa com ele. Falei, Senhor, eu sou teu servo. Eu prego a tua palavra. Se tu vai me levar, amém, estarei contigo. Mas não, se não, me socorre, me ajuda. Eu preciso ser curado. A minha voz é minha ferramenta de trabalho para pregar no teu reino. Falando com Jesus. E aí me derramando na presença dele, né? Eu sentia assim um mover glorioso do Espírito Santo, viu, irmão? Não se engana, olha, não se engana, que as pessoas que giram, pula, grita, dá cambalhota, tudo, isso é humano, isso não vale nada. No outro dia está fazendo tantas coisas erradas que você nem sabe. Mas ser cheio do Espírito Santo é você ter uma intimidade com Deus, viver com Deus, dar exemplo para as pessoas e mostrar que você é testemunho de um verdadeiro cristão. E quando você dobra o seu joelho para falar com Deus, irmão, já há uma ligação rápida com Deus, porque o Espírito Santo está em você, já vai colhendo as tuas orações e vai levando diante do trono de Deus ali, e a resposta começa a vir, você começa a se alegrar de alegria, do mover do Espírito Santo, você começa a glorificar, você começa a chorar na presença de Deus. Eu não preciso sair correndo, meter a cabeça naquela parede, se eu meter, eu posso morrer e vou para o inferno. Mas ser cheio do Espírito Santo é sentir alegria, gozo, paz, comunhão com Ele. Glória a Deus. E Ele me confortou e me consolou. Passou 3 dias, eu tive um sonho. Nesse sonho, uma guerra espiritual. E nessa guerra, o demônio se retirou. E no outro dia, minha voz voltou ao normal, aquele mal-estar que eu tinha, aquela dor, tudo foi embora. Porque, irmãos, precisamos falar com Ele. E olha que eu recebo oração todo dia, o bispo Davi me unge todo dia com óleo, né, madame? Todo dia, eu não sei onde põe tanto óleo, até aqui, no pescoço. Todo dia, nós fazemos um pré-culto lá, né? Ele canta os hinos dele lá, eu vou acompanhando antes de que nós chegamos na empresa. Ele vem aqui, fechamos a porta, de vez em quando o Paulo também vai lá, recebe, é untado também com óleo, né? Porque o óleo representa o Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia diz, está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, ele te ungirá com óleo, e a oração da fé salvará o doente, curará o doente, viu, irmão? Óleo, a unção não é para você tacar na parede, tacar nos seus móveis, essa é tudo bobagem. Então, irmãos queridos, você tem que crer no poder da unção do Espírito Santo de Deus. Ele é ajudador. Onde está o relógio para me dar uma olhada aqui? Que hora termina o culto aqui, Paulo? Nem comecei, vou ter que parar. Ele é ajudador. Quem ele é? Auxiliador divino, presente na vida do crente. Olha, irmão, ele é auxiliador divino, presente na vida do crente. A função dele, o Espírito Santo auxilia os crentes em caminhada espiritual, capacitando-os para viver uma vida cristã autêntica. Vivemos uma vida autêntica como verdadeiro cristão? Damos realmente testemunho para aquelas pessoas, né, que estão ao nosso redor? As pessoas olham para você e dizem, você é crente? Ou você precisa falar, depois de 2 dias que você é crente, o cara até agora não vi nada, é uma surpresa que você falar para mim que é crente. Entende, irmãos? Há uma carreira na nossa vida, onde a luz do entendimento tem que entrar em nós, para nós podermos dizer, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Tem um canto que nós cantamos, vem Espírito Santo, vem Espírito. Ele já veio. Jesus disse assim, eu vou embora, mas vos deixarei o Consolador,
Ele estará convosco todos os dias, ensinará para você todas as coisas, né? Então, ele veio, como já foi citado aqui pelo nosso irmão, sobre o dia de Pentecoste. Glória! Ele é guia. Quem é o Espírito Santo? É ele que guia os crentes em toda verdade. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos guia em toda verdade. Função, ele lidera os crentes no entendimento das Escrituras, revelando o conhecimento de Deus e orientando os seus caminhos. Olha, irmãos queridos, nós lemos a Bíblia, humanamente não entendemos nada, mas nós precisamos, pois que diz que a letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito Santo é que nos faz entender as Escrituras. Quem tem tempo aí tirado por dia para ler a palavra? Se quer um versículo, vai, da Bíblia. Porque nós temos que ler a palavra todos os dias. Se você tem o Espírito Santo, ele te conduz. Não, às vezes estou andando dentro de casa, né? Eu tenho Bíblia aqui, tenho outra aí, tenho lá, e onde eu posso sentar, e tenho meu lugarzinho de orar, lugar de estudar a palavra. Aí eu estou passando assim, não tenho nada que fazer, o Espírito Santo fala para mim: ei, eu dou uma olhadinha e vejo a Bíblia, está na hora de você ir lá ler. Então eu tenho que ir, porque tem algo a revelar para mim. A palavra de Deus é bússola para a nossa vida espiritual. Tem tempo para ler a Bíblia? A oração é fundamental na vida do crente. Oramos. Você tem aquele tempo de oração em casa para interceder pela sua família, para interceder pelos irmãos na fé, interceder para aqueles que estão doentes, que estão hospitalizados, que estão sem esperança alguma. Nós conhecemos um Deus que tudo pode. Ele é o Deus do impossível. O possível realizamos Deus, mas Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Se nós sabemos isso, então nós temos que orar, interceder. Isso é bíblico. O crente que tem o Espírito Santo, ele é guiado. O Espírito Santo tem falado: vai evangelizar. Quando você encontra com alguém, você começa a dialogar com aquela pessoa, logo há uma brecha para você entrar e falar do amor de Cristo, aonde você entra com o Evangelho. Essa semana morreu um nosso primo, eu fui no banheiro, encontrei um homem lá, comecei a ter uma conversa com ele, saímos fora, e ali aquela bate-papo, conversando tal. Irmãos, conversei 1 hora mais ou menos com ele. Ele dizia assim: eu sou católico, mas sou convertido ao Espiritismo. Aí abriu a porta para me falar que o homem só tem direito de morrer uma vez só. E foi falando que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade. E foi um diálogo com ele. No fim daquela conversa, ele me abraçou e me agradeceu. Falou: não foi por acaso não, Deus te colocou você aqui para falar comigo. Irmão, aonde você estiver, se você tiver o Espírito Santo, Ele vai vos guiar para você falar. Ele nos chamou para ser pregoador do Evangelho de Cristo. Vamos lá. Testemunha. Ele é também testemunha. Que o Espírito Santo é testemunha divina de Deus. Mas eu vou adiantar um pouco aqui. A função dele é testificar da verdade de Cristo, revelando aos corações humanos a realidade do amor. O Redentor de Deus. Ele é doador de dons espirituais. Quem já recebeu dons espirituais aí, já recebeu do Espírito Santo os dons. Ele que concede os dons espirituais ao crente, né? O Espírito Santo capacita o crente com habilidade e talentos especiais para edificar a igreja e servir ao mundo. Olha a função que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele faz para que nós sejamos, irmão, uma pessoa para edificar, para as pessoas
ser uma pessoa que você vai auxiliar aquela pessoa, você vai ensinar aquela pessoa a ter uma vida melhor com Deus. Ele diz assim: a relação com o Espírito Santo pode cultivar através do conhecimento acerca da pessoa, da busca pelo entendimento de suas orientações através das Escrituras, do incentivo, da intimidade, do relacionamento com Ele. Aprendemos com a Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa que pensa, tem desejo, que ama, que se alegra e que consola. Compreender essas características nos permite estabelecer um relacionamento mais aprofundado, onde podemos ouvir a sua voz, seus conselhos, sua direção, e sempre de acordo com a palavra de Deus. Está em Hebreus 3, 7 e 8. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos, e a Bíblia diz assim que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Quando entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Por exemplo, irmão, você tem aí uma pessoa que você convive com ela, de repente aquela pessoa fala algo de você, você se entristece, fica magoado. O que você faz? Você vai se afastar daquela pessoa. Vai se afastar. Assim é o Espírito Santo quando nós cometemos pecados. Porque aqui o apóstolo Paulo vem relatando muito sobre o pecado. Ele falou: vocês não podem cometer mais esse pecado. Vocês agora, vocês são templo do Espírito Santo, vocês têm que viver uma nova vida. Eu vou ler só aqui, que o apóstolo Paulo orientando também, digo assim: porém, andai no Espírito, não cumprireis as consequências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, estes põem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, olha que são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glotonaria, coisas semelhantes a essas coisas, quais vos declaro: o que já antes vos disse, o que comete tais coisas não herdarão o reino do céu. Mas aqueles que cometem todo esse tipo de pecado, o Espírito Santo de Deus está longe dele. Você pode pecar? Sim, mas você pode se arrepender. Mas tem coisas que nós não podemos viver mais. Aqui tem um batistério. Aqui tem um batistério. Aqui, quando a pessoa entra nas águas, aí o bispo faz umas perguntas para ele. Se realmente, ele aceitou Jesus, se realmente ele pretende ficar firme, que ele vai renunciar a todas as coisas e vai seguir a Jesus. Então ele fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela pessoa é emergida, depois tirada, e ali a Bíblia diz que o batismo é um sepultamento. Ali o velho homem, a velha criatura tem que ficar ali. Surge agora uma nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o crente, ele tem que ver uma vida, irmão, em santidade com Deus, em santidade. Olha, a língua é um membro terrível. Se nós soubermos controlar, ter domínio sobre o nosso corpo, então nós não vamos pecar. Nós temos que domínio. Isso é do Espírito Santo que nos dá esse domínio para que tenhamos uma vida. Irmãos em Cristo, quando você for falar do amor de Cristo, Cristo tem que viver em você, e você relata o que você vive para aquelas pessoas. Então você declara: Jesus transformou a minha vida. Outra hora eu bebia, eu fumava, eu jogava, outra hora eu me prostituía, outra hora eu fazia tantas coisas. O dia que eu conheci Jesus, Jesus entrou na minha vida e me mudou. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou guiado agora pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu tenho prazer de adorar a Deus, eu tenho prazer de estar na sua presença. Irmão, nós notamos nos últimos tempos
que as igrejas estão, cada dia mais o nível espiritual estão caindo, as pessoas já não estão mais se preocupando. Nós temos duas audições, nós temos a audição carnal e a audição espiritual. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus que nossos ouvidos aqui carnais, mas precisamos abrir o nosso ouvido espirituais, para que quando a palavra é ministrada no nosso coração, na nossa vida, nós tomamos posse daquela palavra. Deus falou comigo nesta noite, eu senti a sua presença, porque o Espírito Santo testifica dentro de você. Eu ia falar sobre a armadura de Deus, mas o tempo está parado, muito longe, mas eu vou parar por aqui. Irmãos, eu estava na igreja, era no culto de Santa Ceia, eu ministrando uma palavra, eu olhei para a igreja, e eu vi os irmãos. Lá não deixamos crianças, e o Altamiro faz aqui, as crianças tudo sobem, só bebezinho que não pode ser, que não tem como cuidar. Mas eu ministrando a palavra de Deus. E ali, e olhei. Mexendo na unha, outro olhando para o outro, uma conversinha aqui, outra conversinha ali. Eu parei a mensagem, disse: vamos orar, vamos falar com Deus. A igreja se colocou em pé. Falei: vocês vão orar, vocês vão falar com Deus agora. E vão se colocar na presença do Senhor agora, porque até agora vocês entraram aqui só o corpo. Vocês não estão ouvindo a palavra, o diabo não está deixando você ouvir a palavra. Você sabe disso, irmão? Que o diabo trabalha aí, é cochichinha, é conversa. Às vezes fica lá fora, uma conversa, uma palavra. Mas entrou para dentro da igreja, tem tantos assuntos, e a pessoa, né, ele começa a falar. Eu quero dizer a vocês, irmãos, quando o pastor, ele sobe no púlpito, ele ora antes, ele prepara uma palavra, ao Espírito Santo de Deus fala: é essa, traga a minha igreja. Ele se preparou, agora chega na igreja, as pessoas não querem ouvir. Houve um testemunho, depois eu vou falar do término da oração. Houve um testemunho de uma irmã, disse que, olha, recebi uma bênção de Deus, olha, eu estava assim com uma enfermidade, olha, Jesus me curou, me libertou, e uma linda salva de palmas para Jesus, meia dúzia aplaudiu, pois subiu o outro lá: irmãos, olha, eu recebi um dinheiro, e Deus me deu uma casa, eu pude comprar uma casa. A igreja, glória a Deus, aleluia. Irmãos, está aí. Precisamos discernir o que é bênção para nós. Tem muitas pessoas que estão enfermas. Então pedir para os irmãos orar. Irmão, sabe aquela oração quando você está com sono, que seus olhos não conseguem ficar abertos, você vai orar, você faz aquela oraçãozinha rapidinha? Foi a mesma coisa na igreja. Eu não me contentei. Não, nós precisamos orar. Chamei todos para frente e comecei a orar, e colocar as mãos sobre as pessoas, para que aquele gelo fosse quebrado. O diabo não quer que nós ouvimos a palavra. Ele quer que você receba uma palavra, que você vai ter, você vai ganhar. Olha, você é especial, varão, você é abençoado, olha, Deus tem isso para você, você dá glória a Deus. Mas quando a palavra vem, que nós devemos nos preparar, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependei-vos vós dos vossos pecados, se convertei ao Senhor, leva uma vida em santidade, em santificação. Irmão, para muito não serve, mas eu quero dizer que o
tema que os irmãos escolheram aqui é para que nós tomamos posse, para sermos cheios do Espírito Santo. Mas antes temos que tratar desse templo aqui, ó, que é o templo do Espírito Santo. Se alguma coisa está te atrapalhando e você ainda não está sentindo a presença, se arrependa, peça perdão a Deus, tenha um conserto com Ele, e aí Ele vem, vai fazer morada. Aí você pode dizer: sou cheio do Espírito Santo de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Ficamos em pé. Ficamos em pé. Você sabe que nos últimos tempos você deve se preocupar com a sua vida espiritual.